Esse debate sobre o financiamento do transporte público no Distrito Federal, ele não ocorre somente nesta legislatura. Ele já vem de diversas outras legislaturas, até mesmo levando o deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, que falou brilhantemente aqui, em consideração a forma e o modelo de financiamento que foi adotado quando o processo foi licitado. Hoje, nós temos no Distrito Federal um dos maiores custos do transporte público do Brasil. E aí, deputado professor Reginaldo Veras, eu desafio qualquer parlamentar aqui a dizer qual é outra capital que tem um custo por passageiro que nós temos aqui no Distrito Federal. Por uma coisa muito simples. Quando um ônibus ele parte do terminal do PSUL, passando por dentro da Ceilândia, chegando ali em Taguatinga, do centro de Taguatinga até a entrada do eixo sul, ele não pega um passageiro. Diferente do que ocorre em outras cidades brasileiras. Em outras cidades brasileiras, deputado Eduardo Pedrosa, e é importante que a população do Distrito Federal entenda isso. Acontece o que nós chamamos de renovação de passageiros durante o trajeto. O Distrito Federal tem o menor índice de passageiro por quilômetro do país, que é o IPK. E é este IPK, quanto menor o índice, maior o custo do transporte. Quanto maior o índice, menor o custo do transporte. Então nós temos o menor IPK do Brasil. Não dá para comparar o transporte coletivo do Distrito Federal com qualquer outra cidade desse país. Porque o transporte que é feito no Distrito Federal, ele é quase que um transporte intermunicipal, que nós não temos municípios. Então o custo do transporte no Distrito Federal é muito alto. Ponto 2. É importante que nós venhamos, e aqui eu quero mais uma vez parabenizar o governo Agnello Queiroz, que teve a coragem de enfrentar a época a deputada Arlete Sampaio. Vossa Excelência, que salvo engano era líder do governo nesta casa, teve a coragem de enfrentar o cartel que existia antes e que não deixava o governo a fazer a licitação do transporte coletivo. O transporte coletivo à época era mantido, deputado Leandro Graz, com contratos emergenciais, sem qualquer tipo de transparência. E o governo Agnello, à época, teve a coragem de enfrentar esse cartel, inclusive alguns empresários que perpetuaram-se no transporte coletivo do Distrito Federal, perderam o seu espaço e hoje, e até hoje, não conseguiram voltar, deputado Eduardo Pedrosa. O que nós temos que discutir aqui eu concordo que o custo é altíssimo. Eu concordo que o custo não paga a qualidade. A qualidade é péssima, é verdade, é ruim. Mas o que nós precisamos agora discutir é qual é o novo modelo. Parabenizo também o governo Agnello, porque foi neste governo, no governo Agnello Queiroz, deputado Chico Vigilante, foi quem aprovou o Plano Diretor de Transporte Urbano, que estabeleceu as diretrizes do transporte urbano do Distrito Federal. E aqui eu falo que o governo passado, o governo Rodrigo Hollenberg, não teve a coragem de tirar do papel os projetos de mobilidade e de ampliação de vias que estavam previstos no PDTU, coisa que o governo ibanês começou a fazer agora, implantando a quantidade de viadutos e terminando o trevo de triagem norte, deputado Hermeto. O que eu acho interessante é que nós não podemos dizer que o custo do transporte coletivo no Distrito Federal é culpa deste governo, não! O Distrito Federal ficou 4 anos sem investimento em mobilidade urbana. Ficou 4 anos, o governo Rodrigo Hollenberg não colocou um centavo para ampliar sequer uma via. E agora vão se colocar a culpa no governo ibanês. E para concluir, presidente, não aqui estou julgando o mérito.
Mas o Distrito Federal vamos falar Brasília, porque o transporte coletivo não se fala por estado, e sim por município. Brasília, a nossa cidade, é o que tem o maior índice de gratuidade do país. Quem paga isso? São os impostos. O Estado, ele decidiu que, para os estudantes, independente se são de baixa ou de alta renda, para as pessoas com deficiência e para outros, quem vai bancar são todos os contribuintes. Não estou aqui discutindo mérito. Na minha visão, a decisão acertada. Agora, nós não podemos ficar aqui discutindo e jogar a qualidade do transporte somente pelo seu financiamento. Se for pelo seu financiamento, a qualidade do transporte do Distrito Federal ia estar muito pior. Se for só pelo seu financiamento, a qualidade do transporte coletivo no Distrito Federal ia estar muito pior. Agora, se o governo decide enviar um crédito para a Câmara Legislativa, que ele poderia muito bem fazer por decreto, mas não faz, porque quer fazer uma discussão, porque quer fazer um debate, inclusive para fomentar, deputado Hermeto, o debate da melhoria do transporte, eu acho que o papel desta casa é construir o futuro. Como, por exemplo, eu apresentei um projeto de lei nesta casa, e que inclusive foi matéria em alguns jornais, que usa o Lago Paranoá como modal de transporte. Eu escutei algumas pessoas dizendo que o Lago Paranoá não pode ser modal de transporte, porque senão vai poluir o lago. Ora, quer dizer então que os moradores do Itapuã e do Paranoá, deputado Eduardo Pedrosa, não pode ter um modal que vai economizar 40 minutos no tempo de ônibus que ele tem. Se nós queremos fazer uma proposta, se nós queremos fazer um debate sério, vamos debater propostas como essa, como outro projeto de lei que eu apresentei, que institui a política de mobilidade elétrica no Distrito Federal, que coloca a obrigação de todas as empresas de ônibus, deputado Chico Vigilante, de ônibus, a trocarem os seus carros para carros elétricos. Aí sim, nós teremos o custo diminuindo, porque ao invés de usar o óleo diesel, vão usar a energia elétrica. Aí nós vamos diminuir o custo do transporte. Vamos debater coisas propositivas. É muito fácil criticar o presente, mas difícil é construir o futuro com propostas sustentáveis. E é isto que o nosso mandato e este governo está fazendo. Obrigado, presidente.